É muito bom estarmos novamente com os irmãos, cultuando e adorando o nome do Senhor Jesus. E é uma noite em especial porque é a abertura da campanha de missões nacionais. Nós temos uma grande missão, que é anunciar as boas novas de salvação. O tema da nossa palavra essa noite é Porque Ele me amou. É o mesmo tema da campanha. Eu gostaria que vocês estivessem abrindo as suas Bíblias no livro de 1 João, na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 19. João, capítulo 4, versículo 19, nós vamos ler todos juntos, em uma só voz, aonde você estiver. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos ler todos juntos, igreja. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus por isso. Em um mundo onde o amor ele é tratado como algo passageiro e sem importância, vem a campanha de missões nacionais 2020 mostrar que o amor de Deus ele é totalmente diferente de qualquer outro amor jamais vivido. Ele é forte, ele preenche, ele transborda, ele permanece porque ele é inesgotável. E ao mesmo tempo, ele é leve e traz paz. E aí vem a pergunta: por que Deus ama o homem? Por que Deus tem esse amor tão tremendo pelo homem? Eu gostaria de exemplificar esse grande amor de Deus pela humanidade com a história do profeta Jonas. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu baseei essa palavra na pesquisa do pastor Thomas Magno. Ele é formado em teologia e filosofia. E é muito interessante os argumentos que ele coloca sobre o profeta Jonas. Jonas, ele tinha uma vida muito boa. Ele era profeta para o povo de Israel no tempo do reinado do rei Jeroboão II, lá no Reino do Norte, mais ou menos no ano 8º antes de Cristo. Ou seja, muitos anos antes, provavelmente, da redação do livro de Jonas. A primeira referência de Jonas na Bíblia se encontra em 2 Reis 14:25. Ele era filho de Amati e ele foi relacionado pela primeira vez lá no livro de Reis. Jonas, o livro de Jonas, ele não nos mostra meramente um profeta missionário, mas um Deus em missão. Grave essa frase. Jonas, o livro, não é meramente, Jonas ele não foi um profeta missionário, mas Deus em missão nesse livro de Jonas. E se quando nós começamos a ler o livro de Jonas, a gente quer entender o que vai acontecer, uma coisa que chama, é uma leitura, 4 capítulos apenas, muito rápido, mas é uma leitura que você faz com ansiedade, com desejo de saber o que vem logo depois, nos próximos capítulos. Temos no livro de Jonas uma mensagem de juízo ao pecador que não se arrepende, mas também proclama misericórdia da parte de Deus e redenção para aquele que confessa seus pecados. O principal inimigo de Israel naquela época era a Assíria, cuja capital se chamava Nínive. Os assírios, eles não eram apenas poderosos, eles eram conhecidos na época por serem um povo cruel, um povo mau para os seus prisioneiros. E nesse contexto aparece Jonas, que deveria levar uma mensagem grandiosa de Deus para esse povo. Sabe que mensagem era essa?
fazê-los conhecer quem era Deus. Israel estava expandindo suas fronteiras. Jeroboão II tinha uma reputação muito boa na parte militar, mas a nação estava cometendo um terrível erro, que era o erro da idolatria. Eles não tinham o coração totalmente voltados a Deus. Eles tinham outros ídolos que manchavam o coração, o desejo de Deus, que era ter aquele povo contrito consigo. Para Israel, a destruição de Nínive era muito interessante no campo político e no campo territorial, porque seria uma cidade a menos para Israel se preocupar e uma cidade a menos para ela temer. Todavia, os planos de Deus eram totalmente diferentes. Por mais que o rei Jeroboão fosse um bom estrategista, não adiantava começar qualquer carreira promissora se o coração tiver esquecido de dar honra a quem merece honra. Não adianta ter talentos se esse talento não for para honrar e glorificar o nome de Deus. O Deus Todo-Poderoso, em justiça e graça, revelou-se à humanidade através da criação, das Escrituras e de sua obra redentora através de Jesus Cristo. Logo, tudo que o cristão faz que expressa os atributos, o caráter e a natureza de Deus está associado completamente à missão de Deus, à missão do próprio Criador. O discípulo de Cristo exibe a glória de Deus através de suas habilidades técnicas, dos seus talentos, das suas questões morais, culturais e principalmente evangelizadoras. E aí nós entramos aqui num ponto, no dilema de Jonas. E aí eu faço duas perguntas à igreja. Você já desejou que por um momento pudesse se livrar de suas responsabilidades como cristão? Isso já passou na tua cabeça? De por algum momento você não ter aquela obrigatoriedade de falar do amor de Deus? Porque em Mateus, ele termina o livro dizendo que nós temos que estar continuamente falando, pregando as boas novas de salvação. Mas você já parou algum momento e pensou, eu não queria ter essa responsabilidade? E se você se afastasse do povo de Deus e fosse para um lugar que ninguém te conhecesse, será se Deus esqueceria de você? Por um minuto, você acha que Deus se esqueceria de você? De forma alguma. Deus jamais esquece dos seus. Jesus disse claramente lá no Sermão do Monte para sermos luz no mundo. E isso significa que os homens deveriam ver as nossas obras, atitudes e glorificar a Deus por isso. Ou seja, as pessoas não veriam a sua bondade, a minha bondade, mas eles glorificariam a Deus por você ser um servo que obedece os princípios bíblicos. Quando é visto a tua qualidade, o teu talento, e você não é exaltado, mas sim glorificar o nome de Deus que te deu esses dons, esses talentos, você está dentro dos princípios bíblicos. Não adianta ter tanto talento e não dar glória a Deus por isso. Deus então convoca Jonas para uma missão: falar da existência do Deus Eu Sou e de como mesmo estava descontente com a malícia e crueldade do povo de Nínive. A tal ponto de nós lermos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jonas capítulo 1 e nós vamos ler o versículo 2. Jonas 1, 2. Deus diz então para Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas tinha uma missão, mas ele não queria cumpri-la.
Deus havia mandado Jonas pregar aos assírios em Nínive, que se arrependessem dos seus maus caminhos que estavam percorrendo, senão Deus ia destruir toda aquela cidade. Se a cidade não se voltasse, se a cidade não se quebrantasse, aceitando a Deus como Senhor, dizendo, pedindo perdão, entendendo seus pecados, a sua maldade, a sua crueldade, se a cidade não fizesse isso, Deus a destruiria. E ele dá uma ordem bem clara a Jonas. Ele diz assim: Jonas, passeia lá pela cidade e aí fala lá pro pessoal: gente, olha, vocês estão fazendo muita coisa errada, Deus não está agradando. Não é isso que a palavra de Deus diz em Jonas 1:2, mas diz que Deus manda ele gritar contra a cidade, gritar com ousadia que eles estavam errados e Deus não se agradava e iria destruir tudo. E como um menino cheio de vontade, Jonas desobedece a Deus, tomando um barco em direção a Tarsis e não a Nínive. Ele foi para oeste, Nínive era para leste, ao contrário. Nínive era para oeste e Tarsis era para leste, completamente contrários, rumos completamente. Jonas disse: não, Deus não está entendendo direito. É muito bom para Israel se Nínive for dirigido. Eu vou dar uma ajudinha para Deus, porque eu não concordo. E ele faz birra. Na leitura, ele me deu a entender um Jonas nessa hora como um menino teimoso, cheio de vontade. Não vou não. Nínive é para cá? Vou para lá. Quantas vezes nos encontramos nessa mesma situação? Na mesma situação de Jonas. Deus fala ao nosso coração, o Espírito Santo pesa sobre teu coração, sobre nosso coração, e nós dissemos: não, Senhor. Nós somos desafiados a pregar as boas novas de salvação a um parente difícil, a um vizinho briguento, a minha rua que é complicada, meu bairro que é bagunçado. Mas aí eu digo assim para Deus: para esses não, Senhor, é muito difícil, não dá tempo, eu estou tão ocupado, deixa para depois. Quantas vezes nós temos tido a mesma atitude de Jonas? E vidas têm sido perdidas por não ouvirem a palavra de salvação. Deus ensina a amar e demonstrou amor à humanidade enviando seu único filho para dar sua própria vida por amor à humanidade. E eu me recuso a obedecer à ordem de Deus, que é de anunciar as boas novas de salvação. Nós temos à nossa frente um Deus em missão. A missão de salvar povos parte do próprio Deus. A iniciativa é do próprio Deus, do cumprimento dessa missão. A direção é de Deus. O envio é de Deus. Quem faz é Deus e quem promove é Deus. E é Ele mesmo que convence o homem do pecado. É uma ação poderosa e soberana de Deus e que usa seres humanos providencialmente para expandir seu reino nos corações dos homens de todos os povos, tribos e nação. É desejo de Deus que nós conheçamos a palavra e permitamos que essa palavra venha nos transformar. Oséias diz que meu povo se perde por falta de conhecimento. Nós temos perdido de cumprir as boas novas de salvação, o ide de Cristo, por não conhecermos a palavra de Deus, por não lermos a palavra de Deus. E eu me recordo do testemunho daquele jornalista Cid Moreira, que foi convidado para fazer uma narração verbal da Bíblia. E ele não conseguiu de terminar de ler a Bíblia sem entregar a sua vida para Jesus Cristo. Porque o poder da palavra é tremendo. Quando nós buscamos conhecer de Deus através das Escrituras, o Espírito Santo de Deus, ele nos transforma, ele nos molda, ele nos contagia e ele faz o mover a começar em mim. Jonas não desejava que os assírios se arrependessem. Assim, ele fugiu.
capítulo 1, versículo 3, em direção a Tarsis. Jonas, um servo da aliança de Yahvé, conhecia o verdadeiro caráter de seu Senhor. O Deus Yahvé havia sido bondoso, compassivo, tardio em irar-se, repleto de amor e compassivo em mandar uma calamidade sobre os israelitas idólatras. Por que ele não poderia fazer a mesma coisa com os assírios? Se Deus estava retendo a sua ira para não pesar a sua mão sobre Israel, devido à idolatria que o povo estava naquele momento, por que ele não poderia ter misericórdia daqueles assírios, de uma cidade inteira? Jonas 1,4 diz assim: no entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. E aqui nesse momento, quando Jonas toma direção para Tarsis, ele vai para a parte de baixo do navio, eu chamo um porão no navio, e ele dorme tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. Tranquilo, deixa lá, Deus vai destruir, vai ser melhor para Israel, vai ser um problema a menos, e ele vai dormir tranquilo, sem peso de estar contra a vontade de Deus. Deus manda aquela tempestade, o mar fica revolto, os marinheiros ali ficam temerosos, cada um começa a clamar para o seu Deus, porque tinha várias nacionalidades ali naquele barco, e eles clamam a Deus. De repente, o capitão lembra: cadê? Tem mais um tripulante aqui, vamos ver, vai atrás, descobre Jonas dormindo sossegado. Acorda, Jonas. Eu falei: meu querido, acorda. Você serve algum Deus? Você segue algum Deus? Clama a esse Deus, porque nós vamos a pico, nós vamos morrer todos aqui, nesse mar revolto. E Jonas fica quieto e eles resolvem lançar sorte para descobrir quem que estava em pecado ali, quem que estava transtornando o Deus a que servia. E a sorte caiu em Jonas. E Jonas disse aos tripulantes: olha, me joguem ao mar. Eles ainda tentaram, jogaram carga, diminuir o peso do navio, do barco, mas não teve jeito. E eles jogaram Jonas ao mar. E quando Jonas foi jogado ao mar, ele foi engolido por um peixe. E eu comecei a pesquisar sobre esse peixe, porque na minha cabeça sempre vem aquela baleia gigante, né? Mas na tradução original, em nenhum momento é citado tubarão, é citado baleia, tubarão-baleia, que os dentes são menos afiados. Não, é citado um peixe grande. Não diz a marca do peixe, foi um peixe grande. E das entranhas do peixe, Jonas clama ao Senhor. Leia comigo Jonas 2:2. Diz assim: ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro, e tu ouvistes a minha voz. E aí, eu gostaria que vocês imaginassem junto comigo. Lá em casa a gente estava discutindo. Jonas estava dentro da barriga de um peixe, lá no estômago do peixe. E estômago, ele foi criado para quebrar as moléculas e tal, usar o que é necessário e expelir o que não é necessário. Então Jonas estava ali. Quando a gente lê o capítulo 2, e é uma oração de Jonas a Deus, em momento nenhum Jonas pragueja contra Deus. Em momento nenhum Jonas diz: puxa, Senhor, eu venho te servindo aí tanto tempo. Ô Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? Mas Jonas não faz isso. Na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. E se a gente continuar a leitura do capítulo, nós podemos verificar que Jonas estava dentro da barriga do peixe, e o peixe não ficou nadando só aqui, perto da superfície. Esse peixe foi bem no fundo. E para quem não está lembrando, mas cada vez que nós aprofundamos no mar, maior profundidade, maior pressão. É tanto que os mergulhadores, eles só vão até uma quantidade de profundidade, porque a pressão é muito grande, precisa de
um submarino para que possa ir nas profundezas do mar. E Jonas deixa claro que ele foi e ele não morreu. E cadê o oxigênio? Nós aqui estamos respirando, mas dentro do estômago de um peixe, cadê o oxigênio? Ele diz que ele se mistura com algas pela cabeça. Jonas não estava sentado numa cadeira dentro do estômago do peixe, contemplando uma viagem cheia de paredes estomacais, ácidos que iriam estar dissolvendo ali a comida, a água salgada que devia estar misturada ali pelo meio. Jonas não estava tranquilo. Ele não tinha onde sentar. Ele estava ali dentro de um ambiente complicado, sem esse oxigênio. E passou lá 3 dias e 3 noites. O sobrenatural de Deus agiu sobre a vida de Jonas. Trabalhou sobre Jonas 3 dias e 3 noites, em plena dificuldade, em dificuldades inimagináveis. Inimagináveis. Se nós pegarmos um aparelho digestivo, é impossível Jonas passar 3 dias lá e sair vivo. Mas nós servimos a um Deus do impossível, ao Deus Yahvé, o Deus que pode fazer qualquer coisa, contra a gravidade, a favor da gravidade, com ou sem oxigênio, porque Ele é um Deus criador. Naquela situação muito difícil, Jonas glorifica a grandeza e soberania de Deus, e Deus o ouve, mandando o peixe cuspi-lo lá na praia. Ao ouvir a mensagem do Deus Yahvé transmitida por Jonas, o rei de Nínive arrependeu-se, demonstrou remorso e pediu a todos os assírios que fizessem o mesmo. Interessante que quando o peixe lança Jonas lá na praia, eu imaginava que era assim, lançava aqui na praia e logo bem aí era Nínive. E nas pesquisas que eu fiz, não, Jonas teve que andar um longo trajeto até chegar a Nínive. Jonas precisava disso, porque o seu coração não estava totalmente voltado a cumprir a missão que Deus tinha determinado a ele. Tanto é que a cidade de Nínive, para ele falar aquele povo, eram 3 dias de viagem. Jonas fez em 1. Ele passou gritando, olha, se arrependa que Deus vai destruir todo mundo. Olha, se você não se arrepender, vai destruir todo mundo. E passou assim pelo meio da cidade. Saiu da cidade, foi lá para longe e armou uma barraquinha, uma tenda para se proteger do sol e ficou aguardando Deus destruir a cidade. Então o coração dele não estava voltado totalmente a cumprir a missão de Deus. Quantos de nós temos feito a mesma coisa? O Espírito Santo de Deus tem incomodado. Olha, fala do amor de Deus a esse teu colega do serviço. Ele está sofrendo dores, mazelas, preocupações, ansiedades, dificuldades. Você olha e fala, vai crescer, vai aprendendo. E o Espírito Santo está te incomodando. Compartilha do amor de Deus, compartilha. E você, não, eu estou com vergonha. Nós estamos fazendo a mesma coisa de Jonas. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus, através de nós, resplandeça a mensagem das boas novas de salvação a quem não conhece o Deus Yahvé Todo-Poderoso. E sabe o que aconteceu? Me acompanhe, Jonas 3, versículos 6 a 9. E é tremendo quando o Espírito Santo faz a boa obra. Diz o seguinte a palavra de Deus: quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas
de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim não morreremos. O líder daquela cidade, o rei, começou por ele o exemplo. Começou por ele se humilhar na presença de Deus. Começou por ele. Você que é pai dentro da sua casa, tem começado por você a propagar a mensagem de salvação através da Bíblia, a sua família, seus filhos, a sua esposa. Você, mãe, tem procurado o direcionamento da palavra de Deus, primeiramente, vivendo o que a palavra de Deus ensina para poder servir de exemplo para seus filhos. Você, filho, tem se permitido ser um exemplo lá na escola onde você estuda? Você é nomeado lá como, olha, aquele ali é crente. Ou você é nomeado de, aquele ali é o crente. Tá, crente que eu sou besta. Como você é visto por quem está ao seu redor? Como um servo do Senhor Jesus? Você tem tido esse título? As pessoas têm visto a glória de Deus através de você? Quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, depois do entendimento de pecado e subsequentemente arrependimento dos mesmos, grandes coisas são vistas. Uma cidade pode ser poupada, divórcios são cancelados, curas físicas são presenciadas, viciados, alcoólatras, eles são restaurados, porque o poder de Deus é manifestado por sua glória e graça. O Deus daquela época e a Yahvé daquela época é o mesmo de hoje. Deus em poder, glória e majestade, a quem devemos honrar, a quem devemos glorificar e sermos exemplos. O Deus Yahvé poupou os assírios contritos, porque Ele é um Deus de misericórdia. E lembrou-se das mais de 120.000 crianças e animais que moravam na cidade de Nínive. O livro de Jonas mostra a grandiosa misericórdia de Deus. E porque Ele amou o seu povo e outras nações, Ele fez a boa obra ali, naquele contexto. E eu queria concluir falando aos irmãos 4 lições importantes sobre o conteúdo teológico encontrado no livro de Jonas. Primeiro, Deus é soberano e é o Deus da missão. Ele é soberano e Ele é o Deus da missão. Segundo, governa a natureza. Tem todo o poder sobre os céus e debaixo do céu e acima da terra. Terceiro, Ele é o Deus que se revela de forma geral. É um Deus de milagres, é um Deus de poder, é um Deus tremendo de justiça e de graça. E o quarto, Deus é misericordioso e gracioso para salvar. Como povo de Deus, não podemos ser uma igreja inerte quanto à misericórdia, principalmente com aqueles que perecem sem o Evangelho de Cristo, sem o entendimento da palavra de Deus. Uma igreja saudável é uma igreja que persevera na doutrina, na oração, no partir do pão e na comunhão. Uma igreja saudável aprende de Cristo e ensina ao mundo quem é Deus e o Deus de misericórdia e de graça. O Deus da missão hoje te chama a proclamar as boas novas de salvação. Ou sendo um missionário, indo para os campos, ceifar, colher, plantar, ou um contribuinte que vai enviar pessoas para levarem essas boas novas de salvação. Domingo passado nós tínhamos um pastor que ele tem um trabalho com os ciganos.
Mas tem missionários hoje que estão nas tribos indígenas, estão nos ribeirinhos, estão lá na parte mais difícil da Amazônia. Tem missionários hoje. Então, eu posso tanto ir como eu posso contribuir para que essas pessoas estejam lá anunciando do Evangelho que eu não estou. Porque elas comem, elas precisam se vestir, elas precisam ter a sua vida social e precisam de uma verba. E as igrejas se levantam juntas, se dão as mãos e mandam essas contribuições a essas pessoas que têm dedicado suas vidas a divulgar o amor de Deus. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a que eu vou amar, porque Ele me amou. Você tem orado pelo Brasil? Você tem orado pelos missionários que têm dedicado as suas vidas em amor a Cristo e estão longe dos seus familiares para anunciar esse Evangelho da salvação através de Jesus Cristo? Você tem orado por essas pessoas? Eles passam por dificuldades, eles passam por medos, saudades, mas eles dedicaram a vida deles em amor a Cristo, ao Deus da missão. Mas eles fizeram e fazem isso porque primeiro Deus nos amou. E depois que Deus ele nos ama, nós entendemos esse amor e nós passamos a amar. E esse amor é tão tremendo que não tem como ficar com ele para si. A vontade é de anunciar, é de falar, é de dar uma palavra de consolo, é de dizer: eu sirvo a um Deus todo-poderoso, Deus Yahvé, Deus dos milagres, Deus tremendo. O Senhor ainda hoje, Ele opera milagres. Ele operou milagre na minha casa, com os nossos 2 filhos. Os nossos 2 filhos são milagres de Deus. E Deus tirou lá do momento mais difícil, de uma possível perda, e trouxe a vida para abençoar a nossa família. Então, mesmo Deus que teve misericórdia do povo de Nínive, é o mesmo Deus que tem misericórdia hoje do povo do Brasil e te desafia a ser um cristão que segue o Deus da missão e anuncia as boas obras. Pode soltar. Vamos cantar juntos com a música oficial. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder a vida atrás. A chave
as imagens de homens e mulheres de Deus que têm dedicado as suas vidas em anunciar porque Deus amou. Isso é tremendo.